Aí, rapaz, vamos entrando. Boa noite a todos. Vamos já conversar aqui com uma figura sensacional, né? Dr. David, uma das maiores autoridades em afogamento do mundo, não é do Brasil não. Só para você ter uma ideia, o algoritmo da CLS é dele, né? É um cara, além de ser um profissional competentíssimo, é um cara sensacional. Vocês vão conhecer, quem não conhece, já já. Deixa eu mandar ele, ver se ele entra aí. 1, 2, 3. Aê, rapaz! Mas está congelado a imagem. Boa noite. Boa noite. Mas está congelado. Tá congelado. Desliga o instante. Não, desliga os comentários para ver se funciona, porque está congelado a minha imagem. Pra a mim tua não tá, não, ó. Pra mim você tá? Tá normal. Tô me mexendo bem? Tá se mexendo bem, macho. Porque para mim está congelado. Então é aí no teu. David, meu amigo, muito obrigado, viu? Agradecer a você por esse momento aqui. Nada, prazer. Estar conversando com você, falando aqui pro pessoal antes de você entrar, os caras maiores autoridades aí em afogamento do mundo. E uma das coisas que você tem assim mais forte é a força, a perseverança dessa briga da prevenção, né? Toda hora, nas mídias, nos WhatsApp e tal. Isso aí é muito legal. Como é que tá anda aí? Vai lá, fala aí, se apresenta aí para quem... Eu acho que pouca gente vai entrar aqui que não conhece você, né? Mas diz aí quem é David. Então, Fred, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar com você, né? Sabe que eu gosto muito de você, a gente já está nessa luta há muitos anos. Te admiro muito pelo trabalho da emergência, da Abramed, da primeira residência no Brasil em emergência. Acho assim super legal e desafiador, né? Então eu te admiro muito como profissional e essa perseverança que você está atribuindo a mim, eu devolvo para você porque é uma admiração enorme, né? Fred, a minha vida toda foi baseada minha vida toda foi gostar de praia, de surf, de pesca submarina, pesca. Então, sempre foi ligado a atividades aquáticas, natação. Eu fiz a minha faculdade através de uma bolsa de natação que eu ganhei da faculdade, senão eu não teria conseguido pagar a faculdade de medicina. Então, assim, minha vida toda foi pautada nas atividades aquáticas. E quando eu soube de um concurso que o bombeiro ia fazer na área, né, de médica, de profissional de saúde, eu resolvi fazer. Falei, é essa que eu quero para mim, né? Porque eu queria trabalhar com guarda-vidas na praia. Fui visitar o posto lá da praia que tinha de médico e não tinha nenhum militar e não tinha ainda muitas coisas acontecendo, embora fosse uma instituição bem antiga. Aí eu fiz a prova, passei, e aí mexi todos os pauzinhos para poder ir lá, e aí comecei. Foi o primeiro médico militar a trabalhar ali na praia de Copacabana como médico atendendo afogamento. E logo no início, logo no primeiro ano, eu percebi que tinha muito pouca protocolo e instrução do que fazer, né? Então, por exemplo, só para contar a coisa histórica, né? A gente atendia um afogado na areia, né? E eu não sabia se eu fazia a ressuscitação ali no local, se eu vinha fazendo a ressuscitação ao longo do caminho. Praia de Copacabana tem uma extensão de areia ali de, às vezes, 60, 80, às vezes 100 metros de areia, né? E a ambulância ficava parada muito distante. Então, a gente não sabia se pegava o afogado ali e vinha fazendo a ressuscitação, se fazia a ressuscitação na ambulância, se pegava o afogado com a ambulância e levava para o CRA para fazer a ressuscitação. Então, assim, eram coisas que deixavam, né, a gente muito angustiado, né, do que fazer, como fazer, eu estou fazendo o melhor pelo paciente ou não. Sem disfarçar muito, isso aí era mais ou menos em que ano? 1990.
90, né? É, 90 vai o quê? 20 e poucos, né? 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá. É muito tempo, né? Vai Muito, 30, é muito. 30 anos, 30 anos. 30 anos. E aí, assim, resumindo, né, com essas. E haviam várias perguntas. O paciente que não estava em parada cardiorrespiratória, como eu faria tratamento? Então, na época que eu entrei no CRA, eles faziam aminofilina, Lasix, nebulização. E aí para mim era estranho, porque a minha vida toda foi profissional, foi educada em terapia intensiva. Então, eu sempre trabalhei em terapia intensiva, né? E aí eu achava aquilo que não estava batendo uma coisa com a outra. E aí eu comecei a escrever carta. Naquela época, Fred, era por carta, né? Você não mandava e-mail, não tinha e-mail, não tinha telefonar, então era difícil. Né? Eu tinha um inglês que dava para arranhar, mas não era grande coisa. E eu queria respostas. Aqui no Brasil não tinha, e eu comecei a procurar fora do Brasil. E aí eu procurei, entrei em contato, até que alguém me respondeu do país, que ia ter um evento, um grande evento de congresso, um congresso sobre afogamento no país de Gales. E eu fui para lá, né? Fui para lá com a minha esposa, 1993 ou 94, alguma coisa assim, com uma lista de perguntas, né? Com isso assim, o que eu faço com isso aqui, o que eu faço, o que isso aqui, uma lista de perguntas. E lá estavam as cabeças do afogamento, né? E aí eu peguei vários deles e com a minha lista e ia só, né? Só sugando, né? Só sugando. Só que nesse momento foi um momento muito frustrante para mim, muito frustrante, porque foi muito legal e muito frustrante ao mesmo tempo. A parte frustrante foi nenhuma das minhas perguntas eles tinham resposta, né? Então assim, e caiu a ficha, né? Para quem é mais moderno, quer dizer, o cartão não estava passando mais, né? Caiu a ficha quando eu perguntei para um deles, que era o especialista em suporte básico de vida em afogamento, né? E perguntei para ele, e assim, eu estou na areia, o que eu faço? Eu trago para a ambulância, eu ressuscito na hora, eu vou... E aí ele me respondeu basicamente, olha, eu acho que você devia fazer assim, 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 mas na realidade eu só fiz 3 ressuscitações da minha vida. Aí eu olhei para ele, em afogamento, aí eu olhei para ele e falei assim, porra. Eu em 93, 94, eu já tinha feito umas 20, 30. Né? E eu falei assim, não vai ser aqui que eu vou encontrar as minhas respostas. Né? Não é aqui que eu vou encontrar as respostas, não, né? Exatamente. E aí eu voltei para o Brasil e aí eu não era um investigador científico. Eu nunca me considerei um investigador científico. Eu me considero mais um investigador de perguntas. Né? Eu tenho uma pergunta e eu quero uma resposta. Essa resposta já existe? Ótimo. Se não existe, eu quero uma resposta. Eu quero criar a investigação científica para ter a resposta. E aí eu comecei a investigar, e aí começou as coisas começaram a ficar mais claras, né? E aí, desde então, daquela época, então, eu não parei de investigar perguntas. Temos uma pergunta, temos uma investigação científica. E aí eu me juntei com vários grupos internacionais do Brasil e começamos a investigar essa questão do afogamento em relação a várias questões, né? Essa é a minha história. Essa questão militar ajudou? Essa coisa do bombeiro? Olha, eu sempre amei o militarismo, tá? Eu sempre amei militarismo, sem entrar em política, eu sempre amei o militarismo, né? Só eu fiz 3 anos de residência médica no Marcílio Dias, no Hospital Marcílio Dias, da Marinha, né? E depois eu passei 2 anos fora e depois voltei e fiz o concurso da Bombeiro. Eu acho que ajuda muito, porque a gente tem disciplina, né? Existem prós e contras. O pró é que eu acho que existe disciplina, existe um respeito, existe eu acho que isso, uma hierarquia, existe uma facilidade de conseguir algumas coisas.
existem os contras também, que às vezes é difícil, que às vezes coloca-se o militarismo acima da parte técnica. E na medicina não há como fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, depois de algum tempo é que caiu a ficha, depois de 2 anos é que caiu a minha ficha dentro do militarismo e entender que eu primeiro sou médico, depois eu sou militar. E eu me considero militar. Então, assim, entendo que a ética médica está acima da ética militar, porque primeiro a minha obrigação primordial é fazer o bem pelo paciente, né? Isso aí. E aí, me diz uma coisa, como é que nós avançamos? Como é que nós estamos hoje em relação ao afogamento? Hoje você é a prova viva do desenvolvimento, né? Porque você acompanhou... Graças a Deus, vivo ainda. Acompanhou e fez, né? A história. Conta aí. O que acontece é que a gente teve uma oportunidade que com certeza ninguém tem no mundo, né? Eu acho que assim, nós tínhamos dentro do Corpo de Bombeiros 3 centros de recuperação de afogados, 3 centros médicos de excelência em APH para atender afogamentos. Isso é na orla do Rio de Janeiro. Então, isso traz uma aglutinação de casos, né? Você está com o guarda-vidas atendendo o afogado é trazido para você, você leva o afogado para o hospital e acompanha. Eu ainda tive a experiência, a possibilidade de acompanhar no CTI do Miguel Couto, que era onde eu trabalhava. Então, eu vi o doente na areia, acompanhava ele no CRA, no Centro de Recuperação de Afogados do Bombeiro, e depois eu levava para o Hospital Miguel Couto e acompanhava esse doente na emergência no CTI. Então, eu consegui fazer esse follow-up completo, né? Entender todo o processo de afogamento. E eu acho que isso é uma deficiência que existe no mundo inteiro, né? A pessoa tem a visão hospitalar, ou a pessoa tem a visão do APH, ou a pessoa tem a visão do guarda-vidas só. Então, assim, eu acho que eu tive uma oportunidade profissional sensacional e eu agradeço muito, né, ao Corpo de Bombeiros, ao Hospital Miguel Couto, que me receberam muito bem, sempre me prestigiaram muito, me ajudaram muito e me ajudaram a ajudar o paciente afogado e esse desenvolvimento, né? E com isso a gente investigou. A gente fez uma nova definição de afogamento, ela foi iniciada aqui no Brasil. A gente fez uma classificação de afogamento iniciada no Brasil, uma linha do tempo do afogamento iniciada no Brasil, cadeia de sobrevivência do afogamento, e diversas investigações científicas que partiram dessa experiência que o Brasil, que a orla do Rio de Janeiro, proporcionou, né? E a gente fez um uso disso, né? Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes, Fred, e eu vejo assim, serviços no Brasil, e eu acho que eu falo não só para você, mas todo mundo que está assistindo, existem serviços no Brasil de excelência, sabe? Assim, é admirável a resiliência, a capacidade, o conhecimento, a técnica. Então, assim, eu fico admirado. Só que o que acontece é que, se você produz muito bem tecnicamente, está executando um excelente serviço, mas não está produzindo cientificamente, isso cai no esquecimento. Ou seja, em 5, 10 anos, ninguém lembra que você existiu. Verdade. Embora você esteja produzindo bastante no atendimento do dia a dia, ajudando muita gente, você tem um papel fundamental de continuar ajudando muito mais, ou seja, com aquilo que você aprendeu, não pode morrer com você. Tem que multiplicar em pessoas que estão te seguindo, em voluntários, em pessoas que possam reproduzir e multiplicar esse trabalho. E nisso, eu acho que também fui muito feliz. A gente tem hoje pelo menos 3.000 voluntários dentro da Sobrasa, mais de 100.000 seguidores nas mídias sociais. E eu vejo assim, o tempo todo, em todos os estados, em todos os lugares do mundo, pessoas que estão usando a nossa experiência, o nosso trabalho, para ajudar
outros casos de afogamento na prevenção, no resgate ou nos primeiros socorros. Rapaz, essa história é fantástica, né? Um negócio legal. A gente tem no Brasil ainda, eu acho, uma grande deficiência nessa parte que você falou da produção, né? Por exemplo, eu vejo aqui em Fortaleza, nós temos vários grandes hospitais, laboratórios, né? Que eu digo assim, laboratórios entre aspas, e que a gente pode fazer, mas assim, nós não conseguimos ainda, eu estou tentando, isso é uma coisa que eu estou tentando há muito tempo aqui em Fortaleza, montar esse grupo de pesquisa, né? Agora nas emergências. Nós estamos chegando lá, devagarzinho, mas realmente é difícil, porque a gente fica no atendimento, né? A gente fica na gerência do dia a dia, e aí não dá tempo, né? De fazer tudo, não dá para fazer tudo. As instituições públicas não dão um reforço, né? Agora que a coisa está começando a um olhar diferente para o gerenciamento. Porque, por exemplo, você é chefe da emergência, você faz de tudo. Você empurrava a maca, você ajeitava o oxigênio, você atende o paciente, você resolve o problema do dinheiro. Então, não dá. Tem que ter a pessoa para fazer a pesquisa, tem que ter a pessoa para fazer o dinheiro, tem a pessoa para organizar, para fazer a gestão. E essas coisas estão melhorando. Mas eu ainda tenho o nosso próximo passo aqui em Fortaleza é esse, é a gente fazer a produção científica, que tem muito, né? E mais que nós não tínhamos um braço para fazer. Isso aí é um ponto fundamental que você tocou nesse ponto, e eu sempre fico assim, triste, porque ainda não consegui fazer essa coisa aí de uma forma que fique automática, né? A gente vê ali, o cara faz um trabalhozinho ali, aí passa 10 anos para fazer no outro canto, e a coisa não pega, né? Como geralmente os paulistas fazem, né? Os paulistas, você derruba uma folha aqui, ele vai escrever por que a folha caiu assim ou caiu assim. Então, é uma produção científica imensa que eu tenho muito inveja dessa coisa, mas não chegar lá. Chegar lá. Eu acho que a gente recebe pouco estímulo. Mas, assim, para estimular quem está assistindo, eu acho assim, primeiro, eu nunca recebi nenhum dinheiro para fazer nenhuma das investigações científicas ou papers publicados, ou trabalhos publicados, tá? Eu sempre tirei do meu bolso, e foi pouco, não foi muito. Claro que eu tirei muito do meu tempo, isso sim, né? Você tem que dedicar um tempo muito grande para isso. Agora, eu nunca gastei basicamente nada na investigação, foi muito esforço pessoal. E eu acho que precisa muito de o desejo de ajudar, está muito implicado nisso aí. Sim. Você tem toda a razão, a gente faz muita coisa, né? Eu trabalhei no Miguel Couto e no APH a minha vida inteira. Eu empurrei ambulância quando a bateria estava arreada, várias vezes. Eu suspendi maca, eu fiz tudo, né? Eu não fiz o papel do médico, não fiquei lá, eu sou médico e eu só faço isso. Não. Né? Aí o pessoal que trabalhava comigo também, entendeu? Então, a enfermagem participou. Parabéns pelo dia de hoje, pela enfermagem. Bem lembrado, bem lembrado. Porra, sabe? É ombro a ombro, entendeu? É importante a gente estar uma equipe multidisciplinar para acabar esse negócio do médico estar aqui e a equipe estar abaixo. Não, nós todos estamos trabalhando juntos. E se não houver trabalho junto, não funciona. E assim, porra, como eu empurrei a ambulância numa época que não tinha, a bateria não estava legal, não sei o quê. Então, assim, eu imagino as dificuldades que todos têm para evoluir ou para desenvolver a investigação científica. O que eu posso dizer é, primeiro, nós temos um grupo que chama-se IDRA, que é International Drowning Researchers Alliance, que é um grupo que ajuda a desenvolver pesquisa científica na área de afogamento, né, na área de incidentes aquáticos, mas é um grupo que eu ajudei a fundar, a ideia foi minha, e fundei com mais 7 pessoas de fora do Brasil, e tenha hoje 50 internacionais experts dentro da Hidra, e estamos produzindo hoje, no momento, 5 investigações científicas. Então, coisa legal. Eu acho que há como fazer, e a gente, nós latinos temos uma resiliência, um jogo de cintura sensacional para fazer, mas não pode isso ficar só no achismo,
né? Eu acho que isso tem que ser transmitido adiante. Eu também queria deixar meus parabéns hoje à enfermagem e também compartilho dessa mesma ideia que a gente, principalmente na emergência, é equipe. Né? Se há um local onde a gente tem que trabalhar como equipe, é emergência. Né? Emergência não se faz só com médico, é médico, enfermeiro, é auxiliar, é o administrativo. Rapaz, o administrativo salva a sua pele muitas vezes, né? E o maqueiro? O maqueiro, por exemplo. Porra, rapaz, eu já quis criar, foi o Dia Internacional do Maqueiro, ainda vou criar. Né? Porque é um cara que, se você não tiver dentro do hospital, o hospital para. Né? Esse pessoal é um pessoal que a gente sempre deve realmente parabenizar a todos, né? Que já fazem, como você diz, principalmente no sistema público, essa resiliência é imensa. Né? Agora, eu estava falando do estímulo, não era nem a questão monetária, não. É mais assim, as gestões públicas se voltarem um pouco mais para isso, né? Darem um pouquinho mais valor, porque ninguém dá. Né? Em geral, o diretor do hospital, o diretor clínico, ele está ali para tentar passar o dia a dia dele ali, ajeitar, organizar, e essa parte Fred, um pouco morrendo. Existe uma certa ilusão, e eu tinha isso, de achar que em São Paulo, nos grandes hospitais particulares, ou que produzem cientificamente, ou lá fora, nos hospitais universitários, ou nos hospitais de grande atendimento, público ou privado, que eles têm um estímulo enorme para a ciência. Não tem. Tá? Eu vejo assim, todos os meus colegas investigadores, não, tem raras exceções, são liberados para ir a um congresso ou liberados para ir a uma investigação científica quando ela tem que ser feita. A maioria tira férias. Então, assim, não adianta a gente ter a ilusão de que o mundo o mundo aqui é um e lá fora não. Lá eles fora, contemplam. Tem isso também, isso é verdade. É muito semelhante. Entendeu? O que acontece é que lá fora tem muito mais dinheiro, eles estão muito mais bem organizados em gestão, né? Tem uma hierarquia mais forte, e aí os processos acabam funcionando um pouco melhor. Mas, fora isso, cara, eu acho assim, a gente tem que dar força. Vamos falar um pouco de Covid e afogamento. Diz aí, como é que está essa história do Rio de Janeiro aí, do Covid? O Covid, eu queria falar um pouco sobre a parte de afogamento e Covid. Né? O afogamento ele pode acontecer em vários cenários. Né? Durante essa crise, houve uma certa mudança do perfil do afogado. Né? Como as pessoas estão frequentando muito menos praias, rios e espaços naturais, o número de afogamentos em espaços naturais diminuiu muito, tá, durante essa crise. Mas aumentou dentro do lar. Né? As crianças estão mais em casa, mais próximas da água, mais tempo ali fora da escola, mais tempo brincando dentro de casa, com menos gente tomando conta às vezes, porque a mãe e o pai às vezes estão distraídos com outras coisas. Ou seja, casa com piscina hoje é um risco. É um risco. Então, nos tempos de Covid, houve uma mudança desse cenário do afogamento. Mas isso vai acabar. Dentro de 3, 4 meses, a gente deve voltar a uma nova normalidade. E isso deve retornar novamente. Eu queria falar um pouco era sobre como eu encaro, né, eu, Davi Spilman, eu, sociedade brasileira, como nós encaramos essa situação da Covid, do guarda-vidas, dos espaços naturais, das piscinas, dos parques aquáticos, da natação, do surf. Né? O que acontece agora é o seguinte, não há como, o Brasil é um país gigante, continental, não há como você achar que uma medida vai servir exatamente para todos os lugares. Né? Então, cada lugar precisa ter uma medida customizada. Claro que a gente precisa entender primeiro qual é o risco de transmissão da Covid e qual é a capacidade de atendimento desses casos. Eu acho que isso são os 2 fatores mais fundamentais. Né?
Tendo esses dois fatores em consideração, o que a gente fez há 3 semanas atrás foi lançar uma recomendação de afogamento e Covid, ou seja, como fazer, o que fazer e o que a gente está recomendando. Nós dividimos mais ou menos os cenários, e isso cada município, cada cidade, cada estado tem que se entender aonde ele se situa naquele momento. Cada local, nós dividimos isso em 4 fases, basicamente. A primeira fase é a que a gente está passando na maioria do país, né? Ou seja, a gente tem uma capacidade de casos aqui e a capacidade de atendimento está aqui, né? Então, assim, isso do que a gente ouve, né? E como eu conheço em relação a afogamento, eu diria que o que a gente ouve que está acontecendo é pelo menos 10, talvez 15 vezes menor do que realmente está acontecendo. Então, pessoas estão morrendo dentro de casa, estão morrendo porque tem medo de sair e pegar Covid e acaba morrendo por outras coisas. Estão deixando de procurar atendimento, ou se procura atendimento, o próprio sistema de saúde não tem condições. E é como a gente estava falando antes, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo numa situação de crise. Nós estamos em uma situação de crise. E na situação de crise precisa ter uma excelente gestão, né? E a gente vê muito poucos gestores tendo ações boas. A maioria está enrolado. E está enrolado porque não está tendo... Não sabe. Quer dizer, a gente tem muita pergunta e pouca resposta, com certeza, né? Nós estamos tomando soluções, tomando soluções sem conhecer o problema. Então, assim, sempre que em medicina você dá uma solução a um problema que você não conhece, a solução vai ser ruim. Isso não tenho dúvida. Então, assim, quanto mais você estratifica... Vamos dar um exemplo assim, com relação ao afogamento, por exemplo. Se eu digo assim, se alguém me pergunta o que você faz num caso de afogamento, eu vou dizer assim, mas qual é o grau de gravidade desse afogamento? Porque pode ser um cara que passou um sufoco e eu não preciso fazer nada, só acalmar ele, ou pode ser um cara no extremo que é uma ressuscitação cardiopulmonar e eu preciso fazer uma reanimação. Então, pegando o exemplo do afogamento, você vai ter uma ideia de que a gente precisa estratificar o que cada local está passando. E a estratificação passa pelo risco de transmissão, o número de pessoas infectadas, né? Os cuidados que elas estão tendo nesse momento e a capacidade de atendimento do sistema hospitalar, basicamente CTI, né? A gente sabe que de 100 pessoas, 80 vão adquirir a doença e precisam adquirir a doença se a vacina não chegar. Então, elas precisam adquirir a doença para que tenha aquela imunidade de rebanho, né? Que não é exatamente a imunidade de rebanho, é a vacinação, mas isso seria uma vacinação natural, que todo mundo está chamando de imunidade de rebanho. 80% precisa estar, pelo menos, vacinado de rebanho, ou ter a infecção, para que haja uma queda importante dessa transmissão. E isso vai acontecer, quer dizer, a realidade que eu acho que poucos contam é que a maioria vai ter que ter. Realmente, é uma verdade, a maioria vai ter que ter. Mas essa maioria, se a gente sabe que desses 80, ou de 100, cada 100, pelo menos 2,5 pessoas precisam de CTI, e se esse CTI não estiver disponível, a mortalidade é de 50% desses casos, significa que a gente passa de uma mortalidade que já, se tiver um CTI bem estruturado, com insumos, com a equipe técnica trabalhando já há algum tempo, quer dizer, já a engrenagem funcionando, a mortalidade é muito alta, 50%. Você imagina se você vai para um CTI, você não tem o CTI, é praticamente 100%. Se você tem um CTI que está ainda engrenando na coisa, a mortalidade não vai ser de 50%, ela vai ser maior do que 50%, talvez 70%, talvez 80%, e aí vai variar da experiência da equipe, né? Então, por exemplo, essa questão do CTI, a falácia do está faltando respirador, não está faltando respirador, na minha opinião. Está faltando respirador, equipe, enfermagem, médico experiente em fazer, laboratório
tomografia, porque esse paciente não vai ser ventilado por 2, 3 dias. Ele não é uma ventilação de APH, onde você vai botar um ambu, ventilar ele durante um transporte, entendeu? Eu já tive que fazer ventilação durante um APH do helicóptero com ambu. Eu acho melhor usar o ambu do que usar um respirador se você precisa de uma FO2 baixa. Então, assim, e você faz isso durante 30 minutos, 1 hora, até 2 horas você faz no ambu, se o cara estiver bem relaxado. Então, assim, paciente de Covid não é isso. Paciente de Covid são 14, 20 dias de ventilação mecânica, um pulmão extremamente destruído, acometido. Não há como ventilar uma pessoa que não tem experiência anterior, não há como ela conseguir ajudar. Ela vai ajudar durante alguns dias, 2, 3 dias, 4 dias, e aí a mortalidade é altíssima. Então, o que a gente tem são 4 fases que a gente dividiu. A primeira fase é o sistema de saúde está abaixo do necessário. Ou seja, e como medir isso? Tem fila de espera no CTI. Eu acho que é basicamente isso. Tá? Tem fila de espera no CTI, não há como a gente abrir praias, parques aquáticos, nada. É todo mundo em casa esperando isso melhorar. A fase 2, é aquela em que o nível de atendimento está sendo necessário, a demanda está atendendo a procura, ou seja, o nível de pacientes que precisam de CTI está sendo atendido. Né? Então, assim, a gente está numa situação que, se eu liberar o uso de piscinas, parques aquáticos, praias, etc., isso vai acontecer o quê? Vai aumentar o número de pessoas necessitando de CTI e eu não vou conseguir dar conta. Então, nas fase 1 e 2, praia, parque aquático, academias, clubes, tudo que eu posso fechar em termos de lazer, eu vou fechar. Tá? Não é justo você pegar uma pessoa... Quer dizer, eu acho assim, ir ao supermercado, as coisas básicas e essenciais, é isso aí, a gente precisa viver, a coisa precisa continuar rodando. Mas não pode, por exemplo, porque eu quero nadar, eu preciso nadar. E aí a pessoa vai nadar, e aí eu tenho uma pessoa com possibilidade de contaminação no todo o trajeto que ele faz até o local onde ele vai nadar, no local onde ele vai nadar, se ele se reúne com alguém, no trajeto de volta, e ainda tem mais. Se ele se afoga ou precisa de algum socorro, se ele tem alguma necessidade de atendimento de APH, alguém vai se expor. Então, eu estou submetendo guarda-vidas e o sistema de APH a um atendimento que não é necessário. Né? Ou seja, vamos e venhamos. Lazer é importante? Mas agora a gente deve segurar porque tem coisas mais importantes para lidar. Então, fase 1 e 2, a gente não libera nada. Fase 3 seria aquele onde a gente tem pelo menos uma reserva tática de 30% de leitos de CTI. Então, eu estou no momento em que eu consigo abrir um pouco o espaço aquático, né? O pessoal para começar a natação, com cuidados gerais, claro, né? Eu preciso ter vários cuidados, medidas de cuidado, mas eu consigo começar a liberar praia, eu consigo liberar piscina, eu consigo liberar diversos ambientes aquáticos controlados, porque eu tenho uma reserva, tenho uma gordura para queimar no CTI. Tá? Agora, claro que isso é muito difícil, isso não é uma medida fácil. Você sabe que quando você começa a liberar, todo mundo quer ser o primeiro. Né? E aí, se você já viu uma praia de Copacabana... Se você já viu uma praia de Copacabana cheia, cara, como é que eu vou fazer seleção de quem vai poder entrar naquilo e quem não vai? Quer dizer, embora essa fase 3 tenha essa liberação, ela é uma liberação para locais onde possa ter esse controle. Você acha que nós estamos em qual fase? Nós estamos na fase 1. Não. 1 ainda? Nós estamos na fase 1. Quer dizer, eu acho que tem locais que podem estar na fase 2.
né? E tem locais que ainda não chegam, que ainda estão na fase 3, porque ainda não chegaram na fase 2, porque ainda tá subindo a curva, entendeu? Então, assim, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, fase 1. E vai levar algum tempo para sair dessa fase 1. Então, academias, clubes, praia, piscina, natação, surf, é tudo proibido. Imagina você, por exemplo, que você vá surfar. Ah, eu vou surfar, por exemplo. Eu adoro surfar, não surfo há 2 meses. Eu vou surfar aqui do lado de casa, a 1 quilômetro da minha casa de bicicleta. Não tem ninguém. Então, só eu. Mas imagina que eu me machuque, que eu tenha uma luxação escapulohumeral, que eu tenha uma coisa boba dentro d'água. E eu precise de um atendimento de APH. Se eu tiver, se eu for um paciente assintomático, eu estou submetendo a equipe que vai me atender a um risco. Quando eu vou ao hospital, eu estou me submetendo ao risco. Então, assim, não justifica, sabe? Não justifica a gente fazer determinadas coisas, não justifica, porque o risco para você é grande, o risco para o sistema é grande. Agora, dizer, é proibitivo para todo mundo, eu não acho, não creio nisso. Eu acho que existem situações onde você está ficando maluco dentro de casa, né? Vai pirar, e aí eu acho que você precisa de arriscar um pouquinho, mas isso eu acho que é a exceção da exceção da exceção. Eu acho que a maioria justifica, mas eu não contamino ninguém. Sim, mas se você passar mal, eu estou cortando uma árvore aqui da minha casa, estou podando a árvore da minha casa. Se você cair, você vai precisar de atendimento médico. Aí lascou. Cara, aí você está submetendo a equipe ao risco. A equipe tem que usar o EPI. É confuso, é um gasto para o sistema, é um risco para o sistema. E se o sistema não está pronto para te atender, cara, é um risco para você. Então, assim, a fase 3 tem que ter muita sabedoria para lidar com isso aí. A gente vai precisar de sabedoria, mas não é agora, né? Isso vai chegar aí, talvez, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estimo que pelo menos leve 1 mês e meio a 2 meses para chegar na fase 3, dependendo de como as coisas estão. Então, não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. E a fase 4 seria retorno a uma pseudo-normalidade, né? É o retorno a uma nova normalidade. Eu acho que uma nova normalidade. Que não vai ser aquela que a gente está acostumado, ou seja, não vai ser liberar para todo mundo pode ir para a praia, né? Eu acho que, e na fase 3, esqueci de falar, na fase 3, o ideal é que você coloque o seu guarda-vidas, né? Já que você está liberando as pessoas para irem nadar ou se divertir na água, que você libere o guarda-vidas que tem o IgG positivo, né? Isso é 100%? Não é 100%, porque o IgG pode durar pouco tempo, a gente ainda não tem um conhecimento pleno de qual a proteção que isso vai dar para a pessoa que adquiriu a doença, mas é uma garantia aí bem grande, pelo menos de 90%, talvez mais, né? Eu acho que, já tenho dito isso várias vezes, o mundo não vai ser mais o mesmo depois desse negócio, né? Essa normalidade que a gente vai ter vai ser outra linha. Nós vivíamos uma linha, nós vamos passar por uma linha diferente, né? Onde a gente vai crescer em algumas coisas, né? A gente vai realmente avançar, até em termos médicos, né? Essa coisa da higienização, eu acho que vai ficar agora, não vai sair mais, né? Coisa das mãos, coisa da higiene, eu acho que isso aí vai ficar. E é positivo, né, Fred? É extremamente positivo isso. Tem coisas. Eu vejo um mundo muito mais bonito depois da crise. Sério? Eu vejo. A coisa do sistema de saúde vai sair fortalecido em termos de equipamento, né? Estava dizendo aqui, eu disse para o menino uma vez aí, rapaz, vai ter ventilador em cada esquina, macho, nessa cidade. Cada bodega vai ter um ventilador, porque cada estado está comprando 700, 800 ventiladores, etc, não sei o quê. E como você disse, não é só ventilador, não. Tem que ter gente para tocar o carro, né? Eu acho também que a gente vai
avançar muito em algumas coisas, né? A questão da solidariedade também, né? Eu acho que aflorou bastante nesses dias, né? A gente vê tantas ações de solidariedade, de amizade, né? Acho que é uma coisa importante. Mas realmente o mundo vai ser outro mundo, vai ser uma coisa mais diferente e nós vamos ter que nos reagrupar, né? Vamos dizer assim. Né? Eu acho que eu queria apenas não deixar de falar sobre um assuntozinho, que é o assunto que as pessoas mais romantizam de todos, que é o atendimento à RCP, na ressuscitação cardiopulmonar. Né? Primeiro, falar que no afogamento, né, o risco maior não é exatamente na ressuscitação cardiopulmonar. O risco maior é você tem um doente que está em edema agudo de pulmão ou que não esteja em edema agudo de pulmão, mas que aspirou uma pequena quantidade, está tossindo e está aerolizando direto o ambiente. Tá? Então, assim, a gente sabe que mais de 95% dos casos de afogamento, não são grau 6, não são parada cardiorrespiratória. São afogamentos, são resgates, a maioria é resgate, que mesmo que não tenha aspirado, ele tem uma água ao falar, às vezes ele tem um certo vômito, então ele tem uma aerolização do ambiente. Tá? Olha só a complicação do negócio, rapaz. Exatamente. O afogado, grau 1, 2, 3, 4, que estão respirando espontaneamente, eles aerolizam todo o ambiente. Então, assim, a gente não tem uma perfeita, digamos assim, protocolo para isso. Tá? Não existe. Né? E não existe protocolo perfeito para nada em relação à Covid. Tá? Tudo é certo. Só é certo que a gente não sabe nada, né? Como dizem, né? Mas é isso. Como eu gosto de dizer, as nossas melhores evidências só evidenciam que nossas evidências são frágeis. É isso aí. É isso aí. E aí tem essa questão toda. Então, assim, quando você submete um afogado, quando alguém se afoga na praia, se você liberou para as pessoas se banharem e ela se afoga, ela vai ser um grande... Se ela é um assintomático ou tem um pouco sintomático, ela vai transmitir isso para o guarda-vidas que está fazendo o socorro. E como ele vai fazer o socorro? Com uma máscara, né? Com o filtro EPA na ponta do snorkel? Não tem como. Não tem como. Estou perguntando então, aqui se o boca a boca não faz mais, ó. O boca a boca faz e vai continuar sendo feito depois da crise. Nesse momento, quanto menos a gente frequentar os espaços aquáticos, menos afogamentos vão ocorrer e menos transmissão vão ocorrer. E isso precisa ser transmitido para quem gosta de nadar. Imagina 2 nadadores. Mas eu nado numa piscina que só tem 3 pessoas. Cada um fica com uma raia, nós estamos distantes 2 metros de cada um. Para quem já nadou, sabe que quando você está nadando, você está ventilando, você está respirando, e entra uma certa quantidade, às vezes, de água na boca, e você, na hora de expirar, você tira essa água. E aquilo aeroliza o ambiente. Então, embora a piscina, por exemplo, não transmita a Covid, se a pessoa estiver infectada, aquele ambiente está cheio a piscina está cheia de uma nuvem de Covid. Então, não há como a gente liberar os espaços aquáticos. Em relação à RCP, afogado ou não afogado, o que acontece hoje em dia, assim, dificilmente a gente vai conseguir ter uma boa barreira de proteção para que proteja você de um afogado que esteja contaminado com o Covid. Você tem que ter um bom selamento, e isso é muito difícil de fazer, e principalmente no afogado, porque ao tentar selar, se ele tem, por exemplo, se ele é um afogado grau 5 ou 6, é um afogado muito grave, que tem um edema agudo de pulmão. Ele está em parada cardiorrespiratória provocada por um edema agudo de pulmão e pela hipóxia. Então, quando você vai
ventilar ele tem uma espuma, e aquela espuma aeroliza o ambiente. Se você bota a máscara, em 2, 3 minutos, aquilo está inundado de secreção. Como você vai tirar a secreção? Se você não tirar a secreção, você não consegue ventilar. Então, você tem que tirar a máscara, limpar e botar. Quando você fez isso, você já aerolizou o ambiente. Já sujou o mundo todo. Exatamente. O filtro EPA, por exemplo... fala. O pessoal aí, em questão de EPI, tá tranquilo ou é PRA também, como todo canto? Não tem, eu creio, pelo que a gente tem nos grupos todos, né? Todos os grupos médicos, profissionais de saúde, guarda-vidas, ninguém tem EPI suficiente. Primeiro que a gente usa muito mal o EPI, né? Quanto mais... Eu trabalhei muitos anos no CTI do Miguel Couto e a gente trabalhou muito com acadêmico, né? Quando o acadêmico entra, ele está em treinamento. Então, cai catéter, cai máscara, cai luva, cai não sei o quê, contamina. Então, isso aí... O gasto vai lá em cima. Exatamente. Se a gente não tem EPI suficiente para todo mundo numa condição usual, onde tem um gasto alto, numa situação de crise dessa, com certeza, falta EPI para todo mundo. Acho difícil alguém dizer no mundo inteiro que tem EPI à vontade, que está tranquilo de EPI, todos que são necessários. Acho difícil. Tá? Claro que existem exceções, mas eu acho que está todo mundo passando pela mesma grande dificuldade e as soluções são muito precárias. Eu acho que é importante a gente, para finalizar, eu acho que é uma mensagem que eu acho que é importante existem muitas fake news, muitas teorias falaciosas, né? Algumas são sofismas, ou seja, a pessoa que está criando, quer dizer, que está criando esse fake news, está criando porque está ansioso e deseja uma alternativa. Mas tem muita gente criando fake news com propósitos perturbadores, diria, né? Indicando terapias que não funcionam, que não têm comprovação, e isso desvia muito dos cuidados. A gente diz muito assim, no afogamento tem uma coisa muito clara, né? Você usar boia causa afogamento? Não, a boia é uma situação muito interessante no afogamento. Ela é um flutuador, e como flutuador, se eu tiver uma boia, eu posso evitar um afogamento. Mas no momento em que eu coloco uma boia numa criança, num filho meu, eu estou passando uma mensagem para mim, né, e essa mensagem é muito perigosa, de que ele está protegido. Tá? Então, a fake news ela tem o poder de matar pessoas durante essa crise, tá? Porque ela, às vezes, desvirtua a principal conduta sua, que é o distanciamento social, o uso de máscara, lavar a mão. Isso é que a gente sabe que é importante e tem evidência científica. Isso tem evidência. O resto não tem evidência científica alguma por enquanto. Então, assim, toda vez que você receber uma fake news, não compartilha direto. Dá uma checada na veracidade disso aí. Porque cada vez que você compartilha achando que você vai ajudar alguém, você pode estar empurrando essa pessoa num abismo. E isso Verdade. É uma responsabilidade enorme, cara. E hoje nós estamos numa verdadeira chuva, né, de informações e que você realmente está... Assim, os cientistas estão perdidos, né? Os epidemiologistas estão... Tá todo mundo, como você diz, nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Não tem... É muito difícil você ter uma certeza, né? Além dessas que você já falou, né? E realmente é um momento que a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? E buscar ver onde que aquelas informações são mais fidedignas, né? As instituições mais responsáveis, mais reconhecidas e tal. Isso aí, Fred. É isso aí. A gente tem um post que a gente lançou essa semana, fake news.
uma fake news pode matar. E ela diz exatamente como você reconhecer, qual é o mal, como você reconhecer uma fake news. Às vezes, ajudar alguém é não compartilhar aquilo que estão compartilhando. É, né? verdade, verdade, E verdade. isso é uma responsabilidade social gigantesca, gigantesca. Né? Você lembra que você veio aqui em 2009, no segundo Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência? Isso ainda lembro, Fred. Porque não é tão longe. Tem coisas que eu não lembro mais, mas isso eu ainda lembro. Eu me lembro que a gente estava no restaurante almoçando, depois de sair do Congresso, e você veio de um hotel direto, de calção, lá para o restaurante. Tu lembra dessa história? Chegou todo animado lá. Eu fui dar aula para os bombeiros, porque sempre que tem um congresso, eu aproveito para dar aula para os guarda-vidas no local. E essa foi uma oportunidade, né? Eu tinha que aproveitar e dar aula para o pessoal, né? Quando é que você vem a Fortaleza, rapaz? Passar essa pandemia aí. A minha prioridade número 1 é visitar minha neta, que eu não conheço ainda pessoalmente. Ela tem 9 meses, quer dizer, eu conheço pessoalmente. Isso, da França, em Paris. Mas a minha prioridade número 1 é essa, é conhecer, ficar um pouco com a minha neta. E assim que a coisa voltar e permitir que a gente possa voltar a ter essa relação, né, a voar, e acho que, com certeza, Fortaleza é um local que eu amo. Fortaleza é um lugar lindo, bonito, maravilhoso. Todo mundo venha conhecer, passar essa confusão toda. Vem relaxar aqui no Ceará, viu? Que vai estar todo mundo esperando aqui com tapioca, muito sol, caranguejo. E aqueles que gostam de surf, a praia é Titanzinho. Titanzinho, exatamente. Eu, com 15 anos de idade, peguei um ônibus, 3 dias dentro do ônibus com a minha prancha. Não acredito. Não sei como é que meus pais... eu não sei como meus pais deixaram. Não deixaram no Rio, né? 15 anos de idade, fui com a minha prancha, 3 dias de viagem de ônibus. Fui para aí e fui hospedado, que tinha a casa de uma amiga que era cearense, e eu fiquei aí 1 mês e meio pegando onda no Titanzinho e em frente ao Nautilus, ou Náuticos. Náutico, clube. Meu amigo, vamos chegando ao final. Agradecer demais o bate-papo legal na área. A gente acha que a gente podia passar 10 horas aqui conversando. Com certeza, com certeza. A gente vai fazer outros bate-papos para a gente conversar. Agradeço aí a todo o pessoal que participou, né? Esse cara é fantástico. Eu sou seu fã, viu? Eu também sou seu fã. Vamos botar isso aí. Fred, salva esse bate-papo para a gente publicar nas redes sociais e tudo, tá bom? Tranquilo, meu amigo. Obrigadão. Um abraço, beijo para todos, felicidade. Tchau, pessoal. Tchau.